tema da nossa noite, o emprego da riqueza, nos abre um leque bastante amplo e toca em assuntos por demais delicados, porque parece que com o tempo e as diferenças sociais aí presentes, ou socioeconômicas, não só no país, mas no mundo, temos olhado aquelas pessoas que têm certas possibilidades e a riqueza em si como um grande mal. É uma visão deturpada, podemos dizer até um pouco apressada. E a doutrina espírita nos convoca, neste capítulo, a fazermos esta leitura ampla, mas sem perder a profundidade típica dessa doutrina que professamos. Para que a gente venha a fazer as observações necessárias, é indiscutível que comecemos pelo próprio capítulo, no qual é um chamado de atenção de Jesus aos apóstolos e àqueles que o cercavam, quando de maneira muito clara dizia ele que não se deve nem se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. E todos nós, talvez que tenhamos um passado preso às religiões tradicionais, já tivemos a oportunidade de escutar esse tipo ou esta frase, de tal forma que criamos aquela mesma interpretação, olharmos a figura do mundo também como um verdadeiro inimigo que toda hora nos coloca em situações complexas. Portanto, precisamos abrir essas obras espíritas para compreender as bases trazidas pelos imortais a Allan Kardec, que nos dão a sustentação da razão e da lógica, para de uma forma muito tranquila decifrarmos esse chamado de atenção do Cristo aos apóstolos, que repercute em nossa vida de maneira peculiar. A doutrina espírita, ela nos traz informações importantes, a começar pela própria realidade da figura daquele Deus que consideramos como sendo soberanamente justo e bom, o que a partir daí já criaria um cenário de mais distinto dessa visão equivocada de que a riqueza ou as pessoas que são ricas, me permitam assim colocar, seriam pessoas que estão numa situação por conta disso ou daquilo. Às vezes até pelo fator sorte, ou simplesmente porque utilizaram de ações menos felizes para alcançar tudo aquilo, que muitas vezes nada mais é do que a projeção da nossa própria sombra, no qual nós gostaríamos de estar na mesma posição e por não estarmos, começamos a lançar pedras e a apontar a determinados defeitos, quando na verdade deveríamos refletir sobre esta ótica do Espiritismo. Deus, então, sendo soberanamente justo e bom, começamos então a perceber que ninguém se encontra na Terra, em qualquer condição que não seja da permissão desse Deus. Passado este primeiro princípio, Allan Kardec nos traz a realidade do espírito que somos. Conceito esse mais batido do que fundo de pilão, mas que precisa sair do campo teórico das nossas vidas e passar a fazer parte da nossa vida prática, de entendermos que de fato somos espíritos, que passamos ciclos em nossa terra para um objetivo muito importante, que é o avanço. E os Espíritos assim falam em O Livro dos Espíritos, dizendo que o objetivo da encarnação é o nosso progresso individual, mas também auxiliar a sociedade, a parte que nos toca nessa criação. Então não é um objetivo único, centrado apenas em nós, mas também é a possibilidade de auxiliarmos aqueles que nos cercam, em consequência, o eco para toda a sociedade, porque todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Esses são os objetivos da gente vir à Terra. E é indiscutível que nesse conceito de espírito encontra-se agora intrínseco os demais conceitos que vão vir adiante, que seriam a necessidade da lei que rege o universo e as leis morais que devem reger a nossa vida. A partir do momento, então, que nós vivenciamos na Terra, dando um passo para trás, me permitam, nesta experiência saindo da animalidade para a fase hominal,
muitas vezes pela necessidade da sobrevivência, e assim conta a nossa própria história, nos tornamos pessoas egoístas, porque precisávamos lutar às vezes com o clã do outro lado, em busca do recurso para a nossa manutenção e a manutenção dos nossos. Esta experiência fica fixada em nossas atitudes e comportamentos, fazendo parte então desse nosso processo evolutivo, de tal forma que não conseguimos ainda, em especial caminhando para trás, repito, atingir essa percepção que o outro necessita tanto quanto eu necessito daqueles recursos. Dessa forma, vamos utilizando ao longo da nossa história mecanismos tais que ferem frontalmente a essa lei que Jesus apresenta e que ele busca do Velho Testamento, do qual todos nós já estamos também exauridos de ouvir, que seria amar a Deus e ao próximo como se ama a si mesmo. Esse é o nosso desafio, então, de fato superarmos o nosso umbigo, as nossas próprias necessidades, ver o mundo à nossa ótica, única e exclusiva, e nos abrirmos para uma realidade mais fraterna. E é aí que Jesus chega à Terra e nos convoca a essa condição. Não obstante, na medida em que vamos para a experiência terrena, o mergulho na carne faz com que esqueçamos desses princípios que vigem latente em nós, e não poucas vezes somos jogados para as ações pretéritas, como nós chamamos de tendências. São aquelas que nós trazemos. Indiscutivelmente, nos encontramos no meio necessário para o nosso desenvolvimento, de tal forma que esses atavismos, esses hábitos de outrora, eles vêm com toda a força, e aí é o choque do homem velho para com o homem novo, em que ele agora deveria, ou melhor, deveríamos agir mais conforme essa consciência desperta, que segundo os espíritos disseram Allan Kardec, é onde se encontram essas leis divinas. As leis divinas não estão apenas em obras, não é na codificação kardeciana, não é na Bíblia, porque se fosse assim, Deus estaria sendo parcial e quebraríamos de antemão essa primeira regra da qual todos nós acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom. Então, aqueles que nasceram numa situação que não tiveram a oportunidade na sua cultura de entrar em contato com aquilo que o Espiritismo trouxe, ou que o próprio cristianismo trouxe, esses espíritos estariam fadados ao insucesso, o que de alguma forma não seria culpa deles, mas desse Deus que permitiu que eles ali se encontrassem. Daí, os espíritos dizem a Kardec que essa lei divina encontra-se em a consciência e que o indivíduo que ele reflete nessa realidade de que somos espíritos passa a agir na vida de uma maneira mais equilibrada. Avançando nesse conceito de espírito, somando com a necessidade de voltar à Terra, os espíritos afirmam que quando nós nos encontramos neste período entre uma existência na Terra e outra, no qual se fala o nome erraticidade, quando nós nos encontramos na erraticidade, nesse intervalo de uma existência a outra, tudo aquilo que fizemos ontem, que fugiu a essas leis divinas, gritam em nossa consciência, porque esse é o juiz mais severo que nós teremos. Não será aquele que nós fizemos mal, porque aquele que um dia a gente fez mal, talvez tenha optado pelo perdão, libertou-se das amarras do ódio e dos equívocos que cometemos para com ele, de tal forma que a presença deste indivíduo, que um dia fizemos mal, será para nós uma tortura. Imaginemos se já pisamos na bola com alguém, vou usar esse termo. Pisamos na bola com alguém, a gente sabe que se equivocou e nos encontramos novamente numa esquina da vida, ou adentramos num consultório, ou em qualquer outro lugar e nos deparamos com essa pessoa. Nós ficamos com aquele sorriso amarelo, nós ficamos envergonhados por tudo aquilo que fizemos. Imaginemos isso agora exacerbado, sem as amarras e os filtros,
ou os amortecedores que o corpo possibilita ao espírito. Então ele agora, no mundo espiritual, entra em contato com toda essa realidade e o conteúdo. Daí porque é algo muito complexo e os espíritos dizem que não são poucos aqueles que enlouquecem no mundo espiritual quando entram em contato consigo mesmo diante do conteúdo que levam para o plano espiritual. A maledicência, que muitas vezes para nós é uma bobagem, a gente chama às vezes de uma fofoquinha fraterna, na verdade se torna um ácido quando chegamos do lado de lá e nos deparamos com esses espíritos que nós falávamos a respeito de, que prejulgamos muitas vezes, e aí entra indiscutivelmente a condição do que fizemos de forma objetiva, com os recursos que nós tínhamos em nossas mãos, o que nós fizemos? Porque se o objetivo da encarnação é o nosso progresso evolutivo individual, mas também auxiliar o progresso da sociedade como um auxiliar, um co-criador junto ao Pai, é fácil compreender que todos nós tivemos, no passado, inúmeros recursos que chegaram às nossas mãos. Recursos estes que o texto de hoje, no primeiro momento, ele vai abordar em termos de riqueza, mas os textos que vêm em seguida, porque são 3 espíritos que comentam esse tema, vai falar de outros tipos de recursos que recebemos e a forma com que estamos empreendendo. E a partir daí, indiscutivelmente, receberemos o eco ou as consequências daquilo que nós estamos investindo, porque viver e agir é um constante investimento na vida futura. Tem pessoas que investem na bolsa, há outros que investem em bens, em terrenos, enfim. Mas tudo isso ficará. De maneira muito sábia, os Espíritos dizem que só é verdadeiramente nosso o que daqui pudermos levar. Isso é uma frase que eu utilizo praticamente como um mantra. Eu gosto muito dessa frase. E eles dizem de forma enfática, só é verdadeiramente nosso o que daqui nós pudermos levar. Levaremos então o resultado das nossas ações. Então, neste período de erraticidade, neste intervalo entre as existências, nós agora entramos em contato com tudo de recursos que nós tínhamos. E aí vem a pior parte, que é fazer uma análise, eu seria até ousado em dizer, uma análise contábil das nossas ações. Daquilo que vai ser positivo ou negativo, ou que ficamos devendo não a Deus, não à pessoa a quem eu fiz o mal, mas a essa lei divina, do qual se expressa através da minha consciência. E é exatamente nesse momento que nós sofremos profundamente, porque surge aquela história, eu sabia, mas não agi como devia. E na hora em que a gente vem com essa situação do eu sabia, mas não agi como devia, essa própria condição da nossa ainda limitação moral faz com que se torne um castigo para nós esse conhecimento. Repito, fazendo uma análise fácil aqui na Terra, quando nós nos equivocamos com algo que nós sabíamos e ainda assim erramos, e sofremos a consequência desse erro, nós nos culpamos. E tem pessoas que não conseguem se libertar da culpa com facilidade e ruminam a culpa na mente. Mas como eu poderia ter feito isso? Mas eu tinha consciência. E como é que eu fiz isso? Como é que eu me permiti? E não adianta mais perder a energia e o tempo ruminando esse tipo de situação, porque isso nada mais é do que a prova concreta do orgulho em que ainda estamos imersos. Porque o orgulho é exatamente isso, é a nossa incapacidade de perceber que nós ainda somos aprendizes. E como tal, naquela situação, nós fizemos aquilo que melhor poderíamos fazer. Que a lição seja apreendida, chorar, reclamar, se culpar, querer se punir por conta deste equívoco, isso é fruto do orgulho. O indivíduo que compreende a mensagem libertadora do Evangelho, ele canaliza a energia para a solução, não para a lamentação. E é exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Quando lá nós nos encontramos,
passamos por esse processo de uma dor profunda. E a partir dali há um preparo dos nossos mentores amigos para que possamos retornar ao cenário terreno para dar continuidade. Mas, acima de tudo, para que os recursos que nos sejam entregues agora sejam investidos de maneira a trazer a paz tão bem falada e apresentada à nossa consciência, porque nós estamos voltando para reparar de alguma forma os equívocos do ontem. E é indiscutível que essas situações trazem dores, porque essas dores estão relacionadas muito à nossa zona de conforto, onde nós gostaríamos de que algo acontecesse da nossa forma e ela acontece num cenário diferente, mas é o eco das plantações do ontem. Nesse cenário, então, ainda na erraticidade, nós vamos voltar à terra. E esse voltar, ele não é um jogo de azar ou de sorte, como queiram, mas é algo estudado pelos mentores, de maneira a que os gêneros das provas são decididas de acordo com a nossa capacidade de suportar. Daí os espíritos vão falar de maneira muito clara que a inteligência ou a limitação intelectual, que a condição socioeconômica, bem como o desenho familiar, naquilo que tange a ser bem ou mal recebido, e as possibilidades que nos serão entregues, todas essas situações são frutos deste ontem, que agora nós solicitamos voltar ao palco terreno, mesmo diante de situações aparentemente não tão agradáveis. Mas, Alisson, por que é tão difícil assim? Porque o sofrimento no mundo espiritual, diante da própria consciência de ter se equivocado antes, essa dor é muito mais exacerbada do que a dor do retorno para nos depararmos com essas situações que hoje, para nós, muitas vezes, se torna penosa. É melhor estar aqui, mergulhado no corpo, esquecendo desse passado, arcando com as consequências, do que se encontrar no plano espiritual em contato direto com as lembranças do nosso ontem. E é exatamente aí, quando voltamos à Terra, recebemos os recursos necessários. E, em especial, gostaríamos de falar, no primeiro momento, dessa condição socioeconômica. Da riqueza, diretamente ligada agora a bens e possibilidades. A doutrina espírita vai nos falar de maneira muito peculiar dessa lei de causa e efeito, de que os exercícios das existências nos colocam em posições tais que façam que vamos adquirindo esse conhecimento para atingirmos essa plenitude. O indivíduo agora que recebe na atual existência a possibilidade da riqueza, e cada um com o seu histórico, que isso é muito interessante, porque há aqueles que já recebem a riqueza do próprio berço. E vejamos a complexidade que é o indivíduo reencarnar e encontrar um berço repleto de possibilidades. Eu gostaria de resgatar a figura muito importante nessa história evolutiva da humanidade, esse espírito ímpar, que seria a figura do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. Ele vem exatamente num berço desse porte. E aqueles que buscam conhecer um pouco da história, e existem algumas que falam sobre a biografia deste indivíduo, diz que os pais tinham um cuidado extremo com o príncipe Siddhartha Gautama, para que ele não entrasse em contato com os sofrimentos do mundo. E da mesma forma que eu enxergo os pais do príncipe, eu enxergo muitos pais hoje, repleto de recursos, que querem colocar os seus filhos no mesmo castelo que foi colocado o príncipe Siddhartha. E ali lhes cercam de tal forma que a vida passa a ser algo irreal. Vejamos que prova difícil é a riqueza. Para nós pararmos de uma vez por todas com essa perspectiva de olhar para os nossos irmãos repletos de recursos e de alguma forma invejarmos ou simplesmente criticarmos, porque não saberíamos nós, talvez, se estivéssemos na mesma condição, o que faríamos.
Será que a nossa consciência já estaria desperta para o mundo espiritual? Porque assim acontece com ele. Ele era proibido de sair dos arredores, não havia nem idosos nem doentes no reino do pai do príncipe Siddhartha. Quem adoecia ou envelhecia era colocado para fora do feudo, para que ele não entrasse em contato em nenhum momento com a doença nem com a morte. Até que uma das lendas nos fala que ele se encanta por uma determinada jovem e consegue, junto a um trabalhador da casa do seu pai, a possibilidade de burlar a segurança e fugir dos muros do castelo. E aí ele se impacta com aquilo que ele vê. Vê cadáveres, idosos, famintos. E esse momento em que ele se depara, desperta nele uma vontade sincera de compreender por que o homem sofre. E a partir dali ele nos deixa as suas 4 grandes verdades, que não é o objetivo da nossa palestra de hoje, mas mostrando que já ser recebido num berço repleto de riqueza, começa as dificuldades já ali, porque esses pais precisam ter uma maturidade muito especial para que esta criança cresça com limites, bem como com responsabilidades. Atingindo então a fase da adolescência, vamos pular aí a fase da infância, adentrando a fase juvenil, num mundo de portas abertas, onde aqueles que se apresentam com 1000 possibilidades têm muitas facilidades, porque como a nossa sociedade ainda observa o hoje, esses indivíduos têm as portas abertas para as possibilidades de tudo aquilo que muitas vezes nós desejamos. E é interessante, porque não são poucas as vezes que acham que pela ferramenta do próprio dinheiro, eles conseguem alcançar horizontes diferenciados até nos lugares onde chegam. Tentando, entre aspas, comprar favores. Não que seja a maldade em si, havendo dolo, mas é a prática que fora recebida ao longo do tempo, de tal maneira que muitos aí fazem com que volte a velhos hábitos de outrora, em que vão se perder na atual existência. E quando chegar mais adiante, obviamente retornando à pátria espiritual, entrarão em contato com os recursos que tiveram. E uma pergunta que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo do emprego da riqueza, vejamos, no primeiro item 11, a pergunta que é feita: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras o empregaste exclusivamente na tua satisfação pessoal? Vejamos a pergunta que será feita. E, obviamente, nós iremos aqui questionar: Alisson, quem fará essa pergunta? Ninguém. A própria consciência. Devemos lembrar a figura, outra muito importante, chamado de irmão Jacó, Frederico Figner, espírita que se tornou ao ver a materialização da sua própria filha. E a partir dali entra de cabeça no movimento espírita, ajudando em muito a Federação Espírita Brasileira, lá na década de 50, acredito, 60, se não me falha a memória, talvez um pouco mais para cá. Mas ao desencarnar entra numa realidade difícil, porque apesar dele ter feito muito, mas lhe faltava essa consciência de que o dinheiro de fato deveria ser uma fonte para aliviar e promover indivíduos que estão ali em necessidade. Então vejamos nós que esses recursos que muitas vezes nós achamos que são para essas pessoas algo injusto, como podem ter recebido, fazem parte de um planejamento reencarnatório e a possibilidade que tem de acertar para voltar ao plano espiritual felizes por terem multiplicado, porque em nenhum momento o dinheiro é algo equivocado, ele é uma potência neutra. Não há nada de errado na luta diária pela conquista dos bens, mas ele é uma potência neutra. Alisson, dinheiro é bom ou é ruim? Ele é neutro.
A gente vai dizer se ele é bom ou é ruim quando nós colocarmos ele em movimento. Se eu pego R$50 e compro uma cesta básica e dou a uma família que está necessitada, esse dinheiro foi uma bênção. Mas se eu pego esse mesmo valor e compro de cocaína e cheiro durante a noite, e com isso eu desgraço o meu corpo físico, esse dinheiro, de fato, vai lhe pesar na economia moral do espírito. Então o dinheiro ele não é o problema. O problema, mais uma vez, encontra-se centrado na pessoa, no indivíduo. Por isso, Jesus não fazia distinção de pessoas, nem das suas próprias crenças, nem de sua nacionalidade. Porque o mundo só irá se regenerar, não será por políticos, nem por políticas. Eu acho interessante quando as pessoas se digladiam como se estivéssemos num time de futebol. A doutrina espírita nos fala que quando nós atingirmos de fato essa compreensão, a atitude será mais positiva, independente de qual sistema estejamos. Porque é essa maturidade que faz com que estejamos agora em contato com a dor do outro, porque eu reconheço essa dor em mim. E agora sim, nós devemos começar a perceber estes recursos, essa moeda, como uma ferramenta da divindade para se fazer o bem. Então, na verdade, esses nossos irmãos merecem a oração, porque os extremos são extremamente arriscados para que venhamos a cair e esse passado voltar com toda a força, para que esse mundo aberto se torne possível, porque eu tenho condições de comprá-lo e fazer usufruto dele a qualquer momento. Daí a grande dificuldade que todos nós temos. Não obstante, há um outro grupo de indivíduos que não nascem em berço de ouro, mas conquistam ao longo da história. E aí também há a interferência da divindade. E não são poucas as vezes que se permite que esses espíritos consigam conquistar, mas primeiro saindo de uma quase miserabilidade, para que consigam deixar marcado na sua atual experiência, de fato, a sua origem, para que quando chegue lá na frente não esqueça daqueles que ficaram à retaguarda. E conhecemos pessoas, lamentavelmente, que saíram de situações bem difíceis, conquistaram muito em termos de bens materiais e posses, e sequer gostam de lembrar que um dia passaram por aquela condição. Ficamos a observar então esse espírito que provavelmente repete o ciclo das suas reencarnações. E tendo uma experiência muito importante que lembremos, que pela própria explicação do espírito Joana de Ângeles, num livro chamado Plenitude, do qual ela aborda a história e as 4 verdades de Siddhartha Gautama, o Buda, ela vai falar exatamente que a expiação é o processo no qual o indivíduo agora ele está marcado pela lei divina e ele não consegue revogar aquele sofrimento. E ela faz uma analogia muito interessante. Ela diz que a prova é aquele indivíduo que normalmente agiu mal, mas ele não fez com toda a intensidade. Foi a primeira vez, então é dado a ele uma segunda chance. E ele, nessa segunda chance, ele se equivoca novamente. Agora, já não mais réu primário, é levado para trabalhos da assistência social, doação de cestas básicas e etc. Não parando nessa ação, ele replica mais uma vez. E agora, segundo ela relata nesta obra, repito o nome da obra, Plenitude, ela diz que esse espírito não tem mais condições, não tem mais para quem apelar. E vai ter que vir numa situação tal que agora ele se encontra constrangido, aprisionado, num problema expiatório no qual, por mais que ele se esforce, ele não sai. Pacientes sindrômicos, determinadas doenças autoimunes, determinadas situações socioeconômicas e ainda com problemas físicos, são situações que nós olhamos e ficamos impactados como pode, porque na verdade são indivíduos que ficam ali repetindo o ciclo dos equívocos e a benefício dele próprio a divindade não dá mais a chance. É compreensível então entender esse grupo de pessoas
que nascem na condição da miserabilidade e conseguem atingir o campo da riqueza na mesma existência. É como se fosse a chance de sempre ter em mente de onde saiu e agora o que conquistou, entendendo que aquilo ali é um recurso emprestado pela divindade para que ele possa agora voltar, entre aspas, no tempo e auxiliar aqueles que ficaram no caminho. Alisson, se porventura este indivíduo chega a esta condição e apaga da sua memória a sua própria história, o resultado, já falamos, fazendo a análise desta fala da obra Plenitude, de Joana de Ângeles. Certa feita, um palestrante do qual nós gostamos muito, José Raul Teixeira, encontrava-se numa determinada avenida, que ele preferiu não citar o nome, que era em homenagem a um determinado presidente do nosso país do passado. E ele estava no restaurante que dava vista direto para a avenida, e ele então ficou impactado com a figura de um homem que encontrava-se na rua revirando a lata de lixo, era um indigente. E ele olhou com bastante compaixão, fez uma prece, e ao mesmo tempo se questionou, conhecedor que era da lei de causa e efeito, o que é que acontecia, ou o que aconteceu com aquele homem para se encontrar numa situação tão animalesca nos dias de hoje. Ele então faz a sua prece e o espírito Camilo se apresenta, que era o espírito próximo a ele, e diz a ele: Raul, não se espante, porque você sabe que Deus é soberanamente justo e bom. Por imantação psíquica, este que você está vendo volta para a rua, a avenida, que foi lhe dada em homenagem. Como está guardado em seu inconsciente essa personalidade de outrora, por esta imantação ele aqui vive, mas teve essa possibilidade e agora encontra-se nesta situação, passando pela expiação de ter recebido o recurso e não ter aplicado da melhor forma. Quando nós escutamos isso, de um lado nos sentimos assustados, do outro achamos que temos um certo alívio, se a maioria de nós se encontra numa condição que não está entre aqueles chamados ricos da sociedade, né? A gente ouviu isso, ufa, ainda bem que eu não tenho esse dinheiro todo. Vai que, né? Só tem um detalhe. A doutrina espírita, ela vai nos trazer conceitos que são peculiares. Porque o recurso na doutrina, ele não é visto apenas, ou melhor, a riqueza na doutrina não é visto apenas como recurso pecuniário. Todos nós estamos repletos de recursos. E isso é interessante porque o segundo texto nos chama a atenção para essa realidade, do qual nós estamos agora utilizando, e a pergunta é: qual o emprego estamos fazendo dessa riqueza que nós recebemos? E ele vai chamar a atenção de indivíduos que pegam a sua riqueza e criam tormentos imensos em busca da riqueza material e comprometem a própria existência. Se não vejamos, quando ele diz aqui, quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe. Quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna muitas vezes mais que suficiente. Comprometemos o nosso corpo físico para atingirmos uma meta tal. Qual a meta? Talvez uma casa de praia, viajar todas as férias, ter recursos para o restaurante que eu quero ir toda semana. Nós somos insaciáveis e não percebemos que muitas vezes estamos desgastando os recursos que temos, que vão desde o nosso fluido que passamos e recebemos para viver a nossa existência até tal. Porque na erraticidade, eu gostaria de lembrar aos presentes, que até o tempo da reencarnação isso é visto. E aí ainda tem uma observação. É visto o tempo da nossa reencarnação com possibilidades de aumentar ou diminuir, para que não nos comprometamos
na nossa contabilidade moral. Então recebemos os recursos da saúde, da visão, de mãos ativas e operosas, mas nos voltamos única e exclusivamente para as conquistas da matéria, mas não levaremos nada. E o pior, não são poucas as vezes que ao invés de estendermos, encurtamos em busca daquilo que deixaremos. E o pior, ficamos tão atados a essas riquezas que chegamos no mundo espiritual perturbados, porque o exemplo que demos àqueles nossos tutelados é de que o bem é extremamente importante, e aí surgem os conflitos de família, a qual esses espíritos no mundo espiritual ficam aprisionados, sofrendo porque os filhos agora digladiam-se entre si em busca de bens que também deixarão. E diante daquela pergunta que foi feita no início, que fizestes dos recursos que eu te confiei? Vejamos a complicação. Todos nós temos recursos. E o que estamos fazendo com ele? É uma pergunta fundamental. Porque quando retornarmos, a pergunta é essa. Te dei a saúde. Te dei o conhecimento. Sabe que o que levaremos para o lado de lá é apenas as nossas ações. Conseguimos já sair dos nossos desejos e partilharmos aquilo que é de tão importante para nós em direção ao outro que é o mais necessitado? Parece uma conversa meio batida, né? Mas não é, porque as experiências que os espíritos têm trazido são exatamente essas. Quando chegam nas reuniões mediúnicas, pedindo às vezes para entrarmos em contato com as famílias, chamando a atenção para essa realidade, porque do lado de lá não se fará ou não se conquistará determinados espaços pela posse que se tinha enquanto aqui. É interessante, lembro-me uma história de Humberto de Campos, de que chega um homem no plano espiritual e passa por um perrengue bastante grande, passa um período em situação difícil nos umbrais, até que ele chega do lado de lá, vou dizer agora, nos planos, né, nas colônias, e diz, olha, o que foi que aconteceu? Eu era espírita, eu deixei tudo. Eu deixei o apartamento para fulano, eu deixei o carro para cicrano, eu deixei minhas contas para tal instituição, e o mentor só ouvia. E ele, eu deixei isso, eu deixei aquilo, e eu não entendo porque eu passei por aquele sofrimento. Aí o mentor volta-se para ele, quem diz isso é o espírito Humberto de Campos, chamado Irmão X. Ele disse, meu irmão, esse é o problema. É como você próprio está dizendo, você deixou, porque se desse para você, você trazia. Você não deu, você deixou. De fato, é real. Há um capítulo, né, um item no livro dos médiuns que a gente vai ver as casas que são mal assombradas, que são tudo. Quantas situações nós não ouvimos? Essa casa é minha. Tem filmes sobre isso, acho que todos já tiveram a oportunidade de assistir. Isso tudo relacionado aos bens. Mas, Alisson, o problema então é a riqueza? Não. Em nenhum momento a riqueza é o problema. Repito, o problema é a nossa falta de discernimento, de perceber que aquilo é um recurso, um empréstimo, tanto quanto a vista, a inteligência, a saúde como um todo. Então o problema não se encontra na posse, se encontra no indivíduo humano, que passa a acreditar, quando está na Terra, que de fato ele é perene. E essa experiência passa. O grande problema é que nós teremos que dar conta da administração dos nossos recursos. E como deveríamos empreender? E aí ele diz, o emprego que agrada a Deus é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Não repilais o que se queixa, com medo de seres enganado. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho,
os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Vejamos então que de maneira muito clara a doutrina espírita nos convoca a fazermos um papel fundamental de erguer o indivíduo. Muita gente critica a doutrina espírita ou os espíritas pelo trabalho que tem dentro da caridade material. Mas é importante que se entenda que o primeiro ponto foi ali escrito, aliviar, porque a fome não espera. O desespero às vezes não espera. E por mais recurso que se tenha entregue à pessoa que passa por determinado problema, aquele recurso não alivia. Porque é mais fácil dar o dinheiro e se ver livre do indivíduo do que poder dizer a ele, senta aqui, qual o seu problema? E eles querem apenas um ouvido para desaguar as suas dores. Mas é mais fácil para a gente dar a esmola. A característica da caridade na perspectiva espírita não é a manutenção da pobreza e da miséria. É importante que se entenda. Dá-se o alimento para o alívio imediato, mas busca-se promover o indivíduo para que dentro de alguns anos, as gerações que vão vir daqueles que estão sendo ajudados já não mais precisem. Isso é caridade, do qual nesse capítulo e nesse item se deixa muito claro. Vai à origem da dor. Por que ter que dar a esmola? Não, eu tenho como te ajudar. Faz o seguinte, a partir dessa semana você vai lavar meu carro uma vez por semana e eu te dou um valor. Se eu tenho condições, dou a ele a dignidade do trabalho para que ele se sinta importante e fazendo algo que lhe dignifique. Isso é a caridade que a doutrina espírita nos convoca. Não significa dizer, repito, que dar o alimento ou aliviar a necessidade imediata daquele indivíduo encontra-se de forma equivocada. Não, mas ela não para por aí. Por isso, uma casa espírita, ela tem essa característica da promoção social. Temos as nossas assistidas, e eu digo muito à Sônia, em conversa com ela, disse, sonhe um dia de não termos mais as nossas assistidas. E as pessoas se impactam quando eu digo isso, como se eu fosse o maior terrorista do mundo. Não. Gostaria que os netos das nossas avós não necessitassem mais do amparo da casa espírita. Gostaria que todos já estivessem numa condição de ter a própria dignidade fruto do trabalho. Esse é o nosso objetivo. Daí aqueles que apresentam todos esses tipos de recurso. Não só o financeiro, mas o da inteligência e da condição de partilhar o pouco que têm, que consigam estender um passo em direção a esse próximo, dando a ele a vara para que ele pesque, mas enquanto não tem forças para colocar a vara para pescar, que possamos auxiliá-lo. Então a riqueza, repito, em nenhum momento ela é negativa. O rico em nenhum momento encontra-se em regime de exceção, pelo contrário, encontra-se numa prova bastante árdua. E felizes aqueles que se encontram numa casa como esta ou tantas outras, para que possam aprender a se desprender, porque se não aprender a se desprender agora, terão que deixar tudo amanhã. E isso gerará sofrimento. Que possamos cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, fazer esse exercício do desprendimento do nosso conhecimento, que não seja só para a nossa aquisição, mas também para um outro, do nosso tempo, que é algo extremamente importante, mas que a gente possa doar, porque não esqueçamos, há um futuro que nos aguarda, e dentro das experiências plantadas hoje, não sabemos o que nos espera amanhã. Talvez sejamos nós, na condição daqueles de esperar um prato, uma mão amiga, uma possibilidade para também crescermos, como fruto da lei de causa e efeito. Façamos a nossa parte. Empreguemos bem a nossa riqueza e, com certeza, teremos sempre bons talentos para partilhar com o nosso próximo. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.